Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Esse templo é a casa de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sucatinga, Beberibe, Ceará. Seja bem-vindos à lição da Escola Sabatina Adulto, aqui no canal Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor. E atenção! Nossos vídeos aqui provavelmente será interrompido temporariamente pelo fato que meu aparelho no qual é realizado a edição aqui no canal Adventistas Sucatinga, Beberibe 7, está apresentando pequenos fragmentos em sua respectiva tela, levando assim ficar comprometido a visualização por completo da tela. Leva alguns dias, mas creio que a média de como está indo essa frisura na tela aqui do aparelho, acredito que qualquer momento o mesmo irá não funcionar. Ou seja, nós, daqui do canal, estamos disponibilizando o QR Code e a chave Pix, para que você venha realizar sua doação voluntariamente em prol para arrecadar fundos e, assim, comprarmos um outro aparelho mais avançado tecnologicamente falando. Assim nós continuamos com nossos materiais aqui no canal. Podemos contar com a sua colaboração? Maravilha! Deus seja louvado! É só apontar a tela do seu telefone nessa imagem que você está vendo aqui na tela, o nosso QR Code ou a nossa chave Pix, que é evandoadventista@gmail.com. E se você não conseguir fazer a anotação da nossa chave Pix, temos o QR Code aqui em nossa tela, tá? Agradecemos sua compreensão e colaboração, tá? Que o Senhor lhe abençoe. Agora, vamos ao estudo desse dia? Pegue sua Bíblia e a lição da Escola Sabatina e vamos conferir, estudar a lição desse dia. Vamos lá? Bom estudo! Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Senhor nosso Deus, ao iniciarmos este estudo, nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Ajuda-nos a entender a Tua palavra de forma clara e prática e dá-nos forças para vencer as distrações e tentações deste mundo. Que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos estudando a lição da Escola Sabatina, a lição 9, Pecado, Evangelho e Lei. Hoje é domingo, 24 de maio e o tema de hoje, distrações e tentações. Vamos ler Juízes, capítulo 14, versos 1 ao 20. Aqui a palavra de Deus nos diz: Sansão foi a Tímna, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher em Tímna das filhas dos filisteus e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Será que não há uma mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo
para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos. Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava a ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casa com ela. E, afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher. E Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: do que come saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na sua casa, na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. E acha que eu contaria para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Vamos ler também Juízes, capítulo 16, versos 1, 4, 16 e 17. A palavra diz: Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte.
Então ele contou o seu segredo, dizendo: Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Sansão foi chamado por Deus para uma missão, mas cedeu à tentação ao longo do caminho. A pergunta é: o que a vida dele nos ensina? O grande conflito é real e todos nós estamos no meio dele. A batalha que começou no céu se desenrola hoje em nossa vida. Irmãos, muita gente pensa que a batalha espiritual acontece apenas em coisas grandes, mas ela está presente nas escolhas do dia a dia. Cada decisão aproxima ou afasta o nosso coração de Deus. A história de Sansão mostra que ninguém está imune às tentações, por mais forte ou talentoso que seja. O conflito entre o bem e o mal não acontece apenas no mundo, ele acontece dentro de nós também. Satanás sabe que, nos tempos em que vivemos, às vésperas da volta de Jesus, precisa usar tudo para nos afastar de um relacionamento íntimo com Deus. Há coisas que não são erradas em si, mas ocupam tanto tempo que quase não sobra espaço para o Senhor. Trabalho, redes sociais, compras, esportes, comida. Aqui existe um alerta muito importante, irmãos. Nem tudo que nos afasta de Deus parece pecado. Algumas coisas são normais e até necessárias, mas quando ocupam o centro da nossa vida, acabam roubando o espaço que pertence ao Senhor. O inimigo sabe que uma vida cheia demais quase sempre se torna uma vida espiritualmente vazia. Se formos honestos, perceberemos que o excesso e o desequilíbrio nessas áreas deixam pouco espaço para Deus e para o próximo. O inimigo conhece nossas fraquezas e sabe exatamente o que rouba nosso tempo com o Senhor. Por isso, coloque Deus em primeiro lugar ao começar do dia. A grande questão não é apenas o que estou fazendo, mas quanto espaço isso está ocupando em minha vida. Quando Deus deixa de ser prioridade, outras coisas assumem o controle do coração. Começar o dia buscando ao Senhor muda nossa maneira de pensar, reagir e enfrentar as pressões da vida. Jesus entende a nossa condição, mas repreende a nossa indiferença e mornidão. Embora seja Deus, ele também viveu como homem e sentiu cansaço. Conheceu as pressões da vida, mas se retirava para orar ao Pai. Ele sabia que esse tempo com o Pai era a melhor forma de receber forças e, assim, enfrentar as tentações. Para nós, esse é o caminho mais seguro também. Jesus não enfrentava os desafios sozinho. Mesmo tendo uma missão gigantesca, separava tempo para orar. Isso mostra que a vida espiritual não se sustenta no automático. Muitas vezes queremos vencer tentações sem oração, sem Bíblia e sem comunhão. É como querer sobreviver sem respirar. A força espiritual nasce da proximidade com Deus. Sansão caiu porque confiou em si mesmo. Achou que era forte o bastante para vencer as tentações. Esse talvez seja o maior perigo da vida cristã, irmãos. A autoconfiança espiritual. Quando a pessoa pensa, isso nunca vai acontecer comigo, ela já começa a baixar a guarda. Sansão não caiu por falta de força física. Ele caiu porque deixou de vigiar o próprio coração. Todos os dias também enfrentamos batalhas contra o pecado, enquanto o inimigo tenta enfraquecer e destruir nossa comunhão com Deus. Ele mira nossas fraquezas, diminui nossa sensibilidade espiritual, semeia a culpa e a sensação de que não somos dignos, tudo para nos afastar do Senhor.
O inimigo trabalha de forma silenciosa. Primeiro ele tenta nos afastar da oração, depois da palavra, depois da comunhão. E quando caímos, ainda tenta nos convencer de que Deus não nos quer mais. Mas isso é mentira. Deus nunca abandona quem decide voltar para Ele. Ele tenta mudar o nosso modo de pensar, as nossas intenções e escolhas, até ganhar terreno em alguma área da vida. Lembre-se, é pela fé que permanecemos firmes. E essa fé nasce quando ouvimos a palavra de Deus. Toda queda começa primeiro na mente. Por isso, precisamos cuidar do que alimenta nossos pensamentos diariamente. A fé não cresce por acaso. Ela cresce quando passamos tempo com Deus e permitimos que Sua palavra molde nosso coração. Quanto mais longe da Bíblia, mais vulneráveis ficamos espiritualmente. A pergunta para nossa reflexão: o que você está enfrentando agora? Como a palavra de Deus pode ajudar você hoje? Irmãos, todos estamos enfrentando alguma luta. Ansiedade, distrações, tentações, desânimo, culpa ou cansaço espiritual. A boa notícia é que Deus não nos chama para lutar sozinhos. A mesma palavra que corrige também fortalece, consola e transforma. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, encontramos forças para continuar mesmo em meio às batalhas da vida. Eu convido você a me acompanhar agora nos comentários de Ellen White. Temos abundante evidência de que o joio cresce com o trigo na Igreja de Deus. Há cristãos sinceros na igreja e há também cristãos mornos. Estes têm oportunidade de conhecer a verdade. A palavra de Deus é-lhes apresentada. Vêm para o banquete como Judas foi à Páscoa. Mas, à semelhança de Judas, não se alimentam do pão da vida. Ninguém pode obrigá-los a comer a palavra de vida eterna. Promover uma completa obra de arrependimento para que obtenham uma experiência cristã, tornando-se firmados e enraizados na verdade. Não precisamos ser dominados pelo desânimo porque bons e maus estão reunidos na igreja. Judas foi contado entre os discípulos. Tinha toda a vantagem que um homem poderia ter. Mas embora ouvisse a verdade e os princípios tão claramente expostos, Cristo sabia que ele não receberia a verdade. Ele não comeu a verdade. Ela não se tornou parte dele. Seus velhos hábitos e práticas buscavam constantemente expressar-se, mas Jesus não tomou medidas drásticas para afastar Judas dos discípulos. Todos quantos estão tentando realizar um verdadeiro serviço para Deus provocarão perplexidade. Mas não pensem em fracasso. Não falem de desânimo. Que todos se unam em cumprir a vontade de nosso Pai Celestial. Se somos cristãos, não podemos seguir a política do mundo. O está escrito deve ser nosso constante conselho. O que homens ímpios fazem não deveria servir-nos de guia. O que os homens pensam e dizem jamais deveria conduzir uma pessoa a se afastar do caminho da estrita retidão. Os homens agem como se tivessem recebido liberdade especial de cancelar as decisões de Deus. Os estudiosos da alta crítica põem-se no lugar de Deus e revisam a palavra de Deus, alterando-a ou endossando-a. Dessa forma, todas as nações são induzidas a beber do vinho da fornicação de Babilônia. Esses proponentes da alta crítica acertaram as coisas de modo a adaptar-se às heresias populares destes últimos tempos. Se não podem subverter e distorcer a palavra de Deus,
Se não podem ajustá-la a práticas humanas, eles a despedaçam. Todos quantos são praticantes da palavra de Deus serão abundantemente abençoados. Quaisquer que sejam as cruzes que tenham de carregar, as perdas que precisem suportar, ou as perseguições que venham a sofrer, mesmo que isso lhes custe a vida temporal, serão amplamente recompensados, pois asseguram aquela vida que se compara com a vida de Deus. Ao perderem a vida por amor de Cristo, ganham a vida que perdura por todas as eras da eternidade. Olhando para o alto, 21 de janeiro. Estamos encerrando o nosso estudo de hoje, mas fica uma verdade impossível de ignorar. Ninguém permanece firme apenas pela própria força. Sansão era forte por fora, mas se tornou fraco por dentro porque se afastou da fonte verdadeira de poder. E isso também pode acontecer conosco quando permitimos que as distrações ocupem o lugar de Deus. Mas hoje o Senhor nos faz um convite: voltar para perto dele. Ainda há graça, ainda há esperança, ainda há poder no Evangelho para restaurar aquilo que o pecado tentou destruir. Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura corações dispostos. Muito obrigado a cada irmão e amigo que tem caminhado conosco, estudado, compartilhado e apoiado esse ministério. Eu quero agradecer de forma especial pelo carinho, pela confiança e pela ajuda financeira enviada para o nosso ministério. Nós estamos com um projeto agora e a necessidade da aquisição de um ar-condicionado para o estúdio. Pode parecer apenas um equipamento, mas isso representa conforto, qualidade e melhores condições para podermos produzir ainda mais conteúdos, estudos e mensagens que alcançam vidas para a honra e glória de Deus. Cada contribuição é uma semente plantada na pregação do Evangelho. E se esse estudo falou ao seu coração, não guarde isso apenas para você. Compartilhe com alguém que talvez esteja espiritualmente cansado, distraído ou lutando em silêncio. Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e continue acompanhando os próximos estudos. Que Deus fortaleça a sua fé, proteja a sua casa e mantenha os seus olhos firmes em Jesus. Até o nosso próximo estudo. E nunca se esqueça, quem caminha perto de Deus pode até enfrentar batalhas, mas jamais luta sozinho. Um forte abraço. Fiquemos todos com Jesus. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos.